Tem filmes que marcam a gente, né? Em 2024 eu não assisti tantos filmes assim, mas eu assisti alguns muito bons que me marcaram de alguma forma. E hoje eu vou falar um pouco sobre esses filmes porque vai que você não goste também, né? Fique aí de recomendação. Lembrando que são filmes que eu assisti em 2024, não necessariamente que lançaram em 2024. E o primeiro filme dessa lista é Anatomia de uma Queda, gente. Não dá pra poder falar de 2024 sem falar desse filme, porque eu assisti em 2024, então eu acabei falando dele pra todo mundo que eu tinha oportunidade. A história é um suspense dramático que fala de um homem que ele caiu da casa e aí começa uma investigação pra poder saber o que de fato aconteceu. Nesse meio tempo, a esposa dele, né, que agora é viúva, é indiciada. Os dois têm um filho que tem deficiência visual e ele acaba também sendo envolvido nesse processo. E aí todo o filme é sobre a gente tentar entender o que de fato aconteceu. Mas não vou resumir o filme a apenas isso, gente. Vocês já devem ter visto aquela cena famosa da discussão entre a viúva e o marido dela, né, antes dele falecer. E esse é um pequeno exemplo, eu acho, da magnitude que esse filme é. Justamente porque o roteiro, gente, eu assim, quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, que roteiro foda. Caralho. Porque o roteiro é tão envolvente que você fica extremamente atento sobre o que tá acontecendo. E um roteiro bom não se sustenta por si só, né? A interpretação dos atores é extremamente importante e vou te falar, esse filme tem um elenco extremamente ótimo. E a Sandra Hüller, que é a protagonista, né, do filme, gente, ela entrega demais. Ela tem uma presença na cena que só pelo jeito dela falar e da postura dela, você já consegue capturar elementos do personagem. A personagem dela, eu enxergo ela muito como uma pessoa um pouco mais fria e seca, mas ela não necessariamente não dá carinho, não é amorosa. Ela tem um cuidado especial ali com o filho dela. Também tem algumas fotos que mostram ela e o marido dela vivendo momentos bons, mas ela é uma personagem muito contida. E só pela expressão dela, pelo jeito que ela fala, a gente percebe que ela é um pouco mais controlada. Tanto que quando a gente vê a cena da briga, que é aquela que viralizou, é um clímax muito importante, porque é a primeira vez que a gente vê a personagem se expressar tão assim fortemente. Então esse contraste entre o comportamento da personagem e esses momentos de alta emoção foi muito bem arquitetado pra gente poder entender as nuances que fazem parte dessa personagem. Gente, até mesmo o cachorro, que é do filho dela, é um ótimo ator, juro. Tem uma cena específica, eu acho que já não é mais spoiler, né, se eu falar. Se for spoiler, você pula pra daqui uns 20 segundos, talvez. Tem uma cena que o cachorro, ele morre, né, ele quase morre. E eu achei que a cena tinha sido feita por CGI ou por algum efeito, mas não. O cachorro atuou a própria morte. E ele bota a língua pra fora, fica com o olho revirado. Eu não sei como que eles fizeram isso, gente, mas até o cachorro complementa esse elenco de peso. E por que eu falei que eu não ia resumir o filme a só uma investigação sobre a morte do marido? Porque ele não é muito só sobre isso, é mais sobre as relações que a gente vai descobrindo à medida que a investigação vai avançando. É muito interessante porque a gente vê as coisas um pouco mais na perspectiva da esposa, porque ela é a que tá viva, né? Então ela consegue falar por si só, né? A gente não tem a versão do marido, mas a gente tem a versão das pessoas que estavam, digamos, mais do lado dele. A gente tem até a presença de um psicólogo dele na época, que ele dá um testemunho muito, assim, forte que faz a gente pender pro lado de que ela talvez possa ter matado ele. Mas o filme é essa constante montanha-russa de ela matou? Não, ela não matou. Não, mas eu acho que ela matou. Não, mas talvez ele tenha se jogado. Então, assim, é um filme que você vê e toda hora a sua opinião muda. Toda hora a sua opinião muda, você não sabe mais no que acreditar. E eu acho que é por conta desse, digamos, limbo que a gente experiencia assistindo o filme, de não saber o que cada um fez, que a gente consegue também entender melhor as nuances de cada personagem, porque é tudo sobre perspectiva. Né? Eu acho que é um filme que ele traz justamente essa questão da perspectiva. E a gente cria esse sentimento de estar presenciando um tribunal real, porque a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu nos crimes, né? Então a gente tem esse sentimento de como que seria um tribunal real, né? De como que seria... Porque a gente só tem os argumentos das partes pra poder trabalhar. Então é um filme que eu super indico se você não tiver assistido. Eu já assisti, acho que ele umas 2 ou 3 vezes. E toda vez eu fico sempre embabascado com a qualidade de roteiro e de atmosfera que o filme cria. Um outro filme que eu gostei muito em 2024 foi Bottoms. Bottoms conta a história de 2 amigas que criam um clube da luta na escola só pra meninas, pra que elas se aproximem das garotas populares que elas têm um crush, digamos assim. Só que as coisas mudam quando as meninas que estão no clube da luta começam a realmente a baterem, a quererem aprender a se defender. Então tem todo assim um desenvolver em relação a isso. E é um filme de comédia, e eu não lembro antes desse filme de ter visto uma comédia tão boa nos últimos tempos, gente. As protagonistas, elas têm um humor meio seco, que eu gosto.
Então, pra mim, isso foi um ponto muito positivo. Só que ainda tem uma certa caricatice no filme por conta dos meninos, né? Dos populares da escola. É um filme que satiriza um pouco as dinâmicas de poder no ambiente ali da escola. E ainda assim cria um clichê por conta dessa questão de popular e a menina menos popular da escola. Mas ainda assim tem um gostinho a mais, sabe? É um clichê que foi retrabalhado justamente pelo filme ser sobre duas meninas lésbicas que querem as meninas populares da escola. Então, é um clichê, mas é um clichê modificado, digamos assim. As referências do filme são ótimas, o timing das piadas é impecável pra mim. E as duas personagens principais, elas fazem uma merda atrás da outra, só que você não fica estressado por isso, você só se entretém com os problemas que elas mesmas causam às vezes. O filme também tem um quê, assim, de absurdo, um pouco de... A palavra não é surrealismo, mas... Tem coisas que não aconteceriam se fosse no mundo real, por questões mesmo de física. Mas esses elementos um pouco fora da realidade criam essa atmosfera caótica e um pouco caricata que faz super sentido pra esse tipo de filme. E além disso, eu também acho que se encaixa como um filme teen. Então, é aqueles filmes bobinhos que você pega pra poder assistir numa tarde que tá sem fazer nada, mas você sai extremamente entretido, sabe? É muito bom. Sem falar na dinâmica também da Yo e da Rachel, que são as atrizes protagonistas. Gente, é uma dupla, assim, muito forte nessa questão da comédia. E o próximo filme é O Robô Selvagem, que conta a história de uma robô que ela é mandada para uma ilha onde tem animais e tem só vida selvagem. Só que aí isso é contra o que ela foi programada para poder fazer, que era servir os humanos. Então ela tenta se adaptar e no meio disso tudo ela conhece um filhote de ganso, que ela pega para poder cuidar e faz disso a missão dela. E assim, gente, que filme bonitinho. Tem várias mensagens. Assim, é um daqueles filmes que, por mais que você seja adulto, você vai tirar uma coisa muito importante. Primeiro eu falo um pouco sobre maternidade de uma certa forma, porque a robô acaba se tornando essa figura materna para o filhote de ganso. E aí tem até uma cena muito assim interessante. A robô tá falando com uma mãe que é uma gambá, e a robô fala que ela não foi programada para poder fazer isso. E a gambá fala, nenhuma de nós foi. Então eu acho que tem um pouco dessas nuances também sobre maternidade, sobre como você pode cuidar da melhor maneira do seu filho para que ele se desenvolva. E essa parte do cuidado de desenvolvimento é também simbolizada de uma outra forma no filme, né? Tem um momento que a robô ela tá criando uma casa para eles poderem morar, e o robô é muito lógico, né? Tipo, ele entende que ele pode pegar mais pesado, que ele pode colocar as coisas na casa. E o filhote de ganso ali, o filhinho dela, tá querendo pegar um gravetinho e colocar. Só que ela fala, isso não vai me ajudar. Mas o filhote de ganso, ele quer participar daquilo, então ela permite que ele coloque. Então, assim, tem pequenas simbologias que nada é muito explícito, mas você entende a importância daquilo, que é justamente as crianças terem liberdade para poder participar e também se desenvolver, por mais que, digamos, o impacto delas final naquilo não tenha sido muito grande, mas impactou justamente no desenvolvimento dela. O filme também é muito sobre você ser genuíno com você mesmo, né? Esse filhote de ganso, ele cresce, mas ele é menor do que os outros gansos. Ele tem as asas menores, mas isso não o impede de alcançar voos, né? A premissa do filme também é que quando chegar o inverno, os gansos têm que migrarem para outro lugar. E esse ganso, ele não tem uma mãe gansa para poder ajudar ele, não tem amigos também para poder ajudar ele a voar, então a robô-mãe, ela começa um processo para poder ajudar ele a voar. E aí eles conhecem depois, se eu não me engano, um gavião ou um falcão que fala para ele que as asas pequenas não são impeditivo para ele poder voar, mostrando que aquilo que pode ser visto como fraqueza não te impede de alcançar voos na sua vida. E uma das coisas que o ganso precisa para poder voar é justamente resistência no ar, né? E assim, pegando novamente, gente, eu vejo as coisas e eu vou criando simbologias na minha cabeça, eu sou assim. Mas ele falar isso também, que o que é importante no voo é a resistência, mostra que assim, a gente realmente precisa ser muito resistente e resiliente na nossa vida, sabe? A gente pode estar alçando os voos, mas pra gente não cair tem que ter a resistência para poder se manter no ar. Então eu acho isso muito bonito também, a forma que eles trazem esse desenvolvimento do filhote ganso pra poder, digamos assim, ponderar, sabe? Por mais que ele seja menor do que os outros. E um outro ganso fala que esse ganso filhote, ele tem que apenas voar no estilo dele, não no dos outros, mostrando mais uma vez que você tem que ser quem você é, né? Não seguir o que os outros pregam como o normal ou o bom. É um filme que, assim, se eu visualizo uma família assistindo, eu vejo que tanto a criança quanto os responsáveis vão poder tirar aprendizados para suas próprias vivências, sabe? E também na relação. Então, é um filme muito mágico, gente. Tem um traço muito bonitinho. Eu chorei, confesso que chorei sim. E de início eu tava achando ele tão simples, mas você percebe que é na simplicidade que ele se destaca também. Eu acho que são as situações do cotidiano e a rotina que tem ali no filme que mostra as pequenas coisinhas que às vezes a gente não percebe na nossa própria vivência. Enfim, muito especial, super indico. E o último filme da minha lista é o Wicked.
Wicked, eu acho que já todo mundo tem noção do que se trata, mas eu vou falar um pouquinho do resumo do filme. É um musical em que a gente tem a Elphaba e a Glinda. A Elphaba, ela tem a pele verde e isso fez com que ela fosse estigmatizada durante toda a sua vida. E ela acaba entrando na universidade que a própria Glinda está. E as duas acabam dividindo o quarto, então a gente tem a Glinda, que é uma figura super popular, super feliz e bem aceita e etc. E nós temos a Elphaba, que é um pouco mais distante, um pouco mais quieta. Isso cria um atrito entre as duas, mas que se desenvolve em uma amizade. No meio disso tudo, a Elphaba recebe uma oportunidade para poder trabalhar junto com o Mágico de Oz, e aí acaba que as coisas vão se desenvolvendo para que ela chegue lá. Enfim, vou dar um resumo para não dar o spoiler se você ainda não tiver assistido o filme. E gente, que produção majestosa! É um filme muito bonito de ver, visualmente ele é muito lindo, as roupas são lindas, os cenários são lindos, as coreografias também são muito bem sincronizadas, os vocais, gente... Que vocais, juro. Não tem nem o que falar, né? Porque a gente tem a Cynthia Erivo de um lado e a Ariana Grande do outro, cantando ali juntas. Então você já sabe que de vocal o filme não carece. E é um daqueles filmes também que pode parecer um pouco bobo, mas ele tem uma mensagem muito importante. A gente tem a Elphaba, que é essa figura estigmatizada, né? Por uma questão que não tá no controle dela, que é a cor da pele dela. Então é facilmente relacionável se você pertence a algum tipo de minoria. Então acho que a gente que é de minoria se identifica um pouco com a personagem e cria esse tipo de relação. E a gente também se inspira, porque a Elphaba, em nenhum momento, ela se subjuga por conta da cor da pele dela. Muito pelo contrário, ela vê que todo mundo tá criticando ela, mas ela vai lá e faz o dela e consegue. Então, tem essa mensagem também que eu acho maravilhosa no filme. E também o fato dela vivenciar isso faz ela desenvolver uma empatia com os animais falantes, né? Que estão passando por um problema ali no filme. E ela é empática o suficiente para poder lutar por eles enquanto ninguém mais se importa. Então isso é muito gratificante de ver, é muito bonito. A Glinda também tem um ótimo desenvolvimento de ela sair um pouco dessa superficialidade e entender que existem coisas reais para poder preocupar. Mas ainda assim, quando a gente fala de desenvolvimento, as personagens não necessariamente mudam. A Glinda, por mais que ela se desenvolva no filme na questão de aceitar mais a Elphaba, de ter mais empatia e entender que ser popular ainda não é tão assim importante, ela ainda é aquela figura delicada, que gosta de atenção, que gosta de agradar os outros. Então, os personagens se mantêm fiéis a si mesmo ao mesmo tempo em que eles se desenvolvem. E o mesmo acontece com a Elphaba também. Ela se desenvolve, mas ela ainda continua sendo a Elphaba tradicional. Ela ainda é muito quieta, muito direta, ela não tem, às vezes, muito manejo social, assim. E é essa a minha lista. Diz aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes, o que você achou sobre eles. E também me diz quais que são os seus filmes preferidos que você assistiu em 2024. Se tiver gostado desse vídeo, eu peço que você deixe uma curtida e se inscreva no canal para poder também não perder nada. Muito obrigado por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.